Olá, pessoal. Vai começar a 7ª edição do Novo Cast Juiz de Fora, o novo podcast do Novo aqui da nossa cidade. Hoje, nosso convidado escolheu colocar sua inteligência, talento e conhecimento a serviço do Brasil. E ainda bem que ele está aqui com a gente no Novo. Luiz Felipe Dávila, cientista político, empresário, escritor e comunicador. Espera aí, começamos logo depois da vinheta. Olá, eu sou Sérgio Gatasbara, jornalista, empresário, casado, pai de 3 lindos meninos. Eu sou líder do Partido Novo na mesorregião da Zona da Mata e eu faço esse trabalho voluntário para o Novo, pois acredito de verdade que a política feita com responsabilidade é capaz sim de transformar a vida das pessoas para melhor. Na abertura eu disse que o Luiz Felipe Dávila colocou seu talento e inteligência a serviço do Brasil, pois fundou em 2008 o CLP, o Centro de Liderança Pública, organização que desenvolve líderes públicos comprometidos em promover mudanças transformadoras. Em 2022, foi além e se candidatou pelo Partido Novo para ser presidente do Brasil. Vamos ter muita conversa boa hoje. Bem-vindo, Luiz Felipe Dávila. Muito obrigado, Sérgio. Um grande prazer estar aqui e com esse nosso público grande, não só de Minas Gerais, mas do Brasil todo. E eu saúdo você e saudades das nossas viagens aí em Juiz de Fora, Zona da Mata, durante a campanha de 22. Foram muito boas, mas você ainda vai voltar muito aqui. Luiz Com Felipe, certeza. o Luiz Felipe é formado em administração pública na Harvard Kennedy School e em ciência política na Universidade Americana de Paris. Além de cientista político, é empresário, professor e escritor com títulos sobre política e história como Crepúsculo de uma Era, Os Virtuosos, Caráter e Liderança, 9 estadistas que construíram a democracia brasileira, 10 mandamentos do país que 10 mandamentos do país que somos para o país que queremos. Só que tem um detalhe aí, né, Luiz Felipe? Você escreveu, né? Caráter e liderança, 9 estadistas que construíram a democracia brasileira. Você vai ter que escrever um novo aí dos ministros que destruíram a democracia brasileira. Mas vamos falar isso mais para frente. Mas eu não resisti aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com um assunto quente, né, Luiz Felipe? O STF, esse partido coligado ao governo federal, deu 5 dias para o Zema responder sobre as questões das vacinas, aquele vídeo que ele falou sobre as vacinas, da não obrigatoriedade das crianças terem vacinado para frequentarem as aulas. Tem toda uma história sobre isso, né? Todo um motivo, porque o Zema é um político extremamente responsável para tomar uma decisão, porque tem motivos muito fortes sobre isso. E o jornalista Leandro Narlock, ele tinha colocado no X, né, abre aspas, imaginem se fosse Zema dizendo que as mulheres não querem namorar ajudantes gerais. Seria capa dos portais de notícia, teria até artigo de coletivo feminista no jornal. Mas foi o presidente, então, ok, fecha aspas. Com isso, eu queria conversar com você, começar como explicar esse duplo padrão? Você que viveu na campanha, que foi tão polarizada, né, Luiz Felipe? Uma campanha que foi também muito assimétrica. Como explicar esse duplo padrão do STF, TSE e da imprensa? Por que está acontecendo isso, Luiz Felipe? Olha, o que está acontecendo é muito simples de explicar, Sérgio. O populismo continua reinando no Brasil há 20 anos. Começou com o Lula em 2002 e nós só tivemos presidentes populistas durante esses 20 anos. E isso, o que faz o populismo? Ele precisa do antagonismo, ele precisa do radicalismo político, ele precisa do discurso do nós e eles para se manter vivo. Então, em vez de nós termos um presidente da República a estilo Nelson Mandela, que pacificasse o país, que tentasse reconciliar o Brasil, iniciar um novo capítulo na nossa história, não. Nós temos o velho Lula populista insuflando o nós e eles, e isso causa enorme desgaste. É quase como você não pode reconhecer o mérito do outro lado, porque você vai parecer um líder fraco,
frágil e não fiel à causa por seus seguidores. Então, o Brasil continua nesse turbilhão polarizado. Ao meu ver, está aumentando a polarização ao invés de diminuir por causa das atitudes do governo federal, em não criar pontes, em não restabelecer diálogo. E o máximo que ele faz para fingir que ele está fazendo alguma coisa desse jeito, ele vai visitar os governadores nos estados, ele tira uma fotografia com o Zema em Minas, ele tira uma foto com o Tarcísio em São Paulo, para dizer que ele está aberto ao diálogo. Mas não está, não, e nós, infelizmente, vivemos um clima de enorme polarização, e quanto mais polarizado o país, maior o desvio da atenção dos reais problemas que nós precisamos enfrentar. E um desses reais problemas, que você sabe muito bem, Sérgio, é um país que não cresce há 40 anos. Nós temos crescimentos econômicos medíocres há 40 anos, e esse crescimento econômico medíocre há 40 anos vem criando enorme insatisfação entre os jovens, porque esses jovens não arrumam emprego, não conseguem trabalhar, sentem-se muito insatisfeitos e, por isso, acaba aderindo a um dos lados nesse radicalismo político. Então, está difícil criar um centro defensores das instituições liberais num país que ninguém confia nas instituições, não confia no governo, o Brasil não cresce e parece que a única escolha que nós temos mesmo é embarcar num dos lados da polarização. Mas a gente sabe muito bem que isso não leva o Brasil ao caminho do crescimento sustentável, da prosperidade e do fortalecimento das instituições liberais. Ô Luiz Felipe, o nosso tema, né, que a gente definiu é trazer luz aos caminhos para a boa política. Esse é o nosso tema de hoje. Como é que a gente descobre como o Brasil conseguiu chegar nessa quebrada, né? Como esse caminho tão obscuro que nos encontramos hoje? Você está falando, né? Você comentou sobre essa questão de 40 anos que não cresce. A Nova República foi um fracasso, né? Ela veio como se fosse a redenção e tal. Onde que o Brasil, qual é essa cronologia dessa, onde que o Brasil começou a errar? Onde que está esse problema? Que, na verdade, ele não começa hoje. Ele está muito reforçado hoje, mas ele começa lá atrás, quando houve a transição da chamada Nova República. Explica um pouquinho essa cronologia para a gente ter chegado a tempos tão assustadores, igual nós estamos vivendo, Luiz Felipe. Com certeza. Bom, primeiro, vamos dar um parâmetro. O Brasil, no século XIX, era um país que tinha uma democracia liberal durante o Império. Nós tínhamos instituições, aliás, era o Brasil, a Inglaterra e os Estados Unidos. Eram os três países mais liberais, com eleições periódicas, alternância de poderes por meio de eleição, instituições... Liberdade de expressão. Liberdade de expressão absoluta no Brasil. Aliás, os ingleses ficavam chocados como que os caricaturistas ridicularizavam o imperador de um jeito que era considerado lesa majestade na Europa, e aqui o Dom Pedro achava que era a coisa mais normal do mundo. Então, tinha liberdade de imprensa. Então, foi uma época... Agora, qual foi o pecado do Império que acabou dando depois na República? A economia não cresceu. O Brasil ficou praticamente estagnado. Então, criamos ótimas instituições liberais, mas o Brasil não cresceu. Nesse tempo, imagina, no começo do século XIX, o PIB brasileiro era quase igual ao dos Estados Unidos. Quando acaba o Império, o PIB brasileiro já está lá atrás, os Estados Unidos já é uma superpotência, a Inglaterra explode, porque eles adotam o liberalismo econômico, a industrialização, a abertura comercial, e isso faz a economia crescer. E a gente continuou fechado muito aqui numa economia voltada praticamente à exportação de commodities, como a gente continua até hoje, e a gente não entrou nessa onda da industrialização. E o Brasil aí perdeu, sim. E essa insatisfação, de novo, a estagnação econômica leva à primeira, vamos dizer, revolução que nós temos, que é o golpe de 1889, que é o golpe republicano. Aí o que acontece? Na República Velha, nós temos o verdadeiro liberalismo econômico. Aí o Brasil cresce brutalmente nesse período. E aí, em 1930, a gente tem a Revolução que vem com Getúlio Vargas. Então, a nossa história ruim começa em 30. Por quê? Porque Getúlio traz com ele os três problemas que até hoje continuam amarrando o Brasil no baixo crescimento. Assombra o Brasil. Assombra o Brasil. E quais são esses três problemas?
O primeiro é o populismo. O populismo tem um grande mal. Qual é esse grande mal do populismo? O populista se acha como o único representante legítimo da vontade popular. E que quando as instituições tentam frear o seu poder, ele fala que isso é complô das elites contra o povo, porque ele é a voz do povo. Então, todo populista trabalha ou para enquadrar as instituições a ser meros órgãos que vai endossar a política populista, ou se as instituições cumprem o seu papel de fazer um contrapeso, aí ele fala que isso é complô das elites contra o povo. Então, todo populista trabalha para enfraquecer as instituições e não para fortalecer. O segundo ponto que Getúlio traz, e que é um desastre até hoje, é o que eu chamo do nacional-estatismo. O que é o nacional-estatismo? Na verdade, é o Estado interventor na economia, o Estado como indutor do crescimento econômico, que sufoca a liberdade comercial, a liberdade econômica, que mantém uma economia protecionista, fechada, incapaz de competir no mercado global. E isso é que faz o Brasil não crescer há 40 anos. Nós acreditarmos que essa fórmula fracassada, alguma hora vai dar certo. E aí você vê hoje o governo Lula dobrando a aposta nisso, com uma nova política industrial desastrosa, de novo baseada em reserva de mercado, em protecionismo, em ajuda do governo, que não vai lugar algum, fracassou no passado, vai fracassar de novo, né? Então você veja como que essa herança cultural do nacional-estatismo não saiu até hoje. E você vê empresários também indo a Brasília pedir subsídio para suas indústrias, proteção. Ou seja, todo mundo vai em busca do Estado, ao invés de buscar o mercado. Então, esse nacional-estatismo enraizado é algo muito ruim e nós precisamos combater. E o terceiro ponto é o que eu chamo que é o Estado ineficiente, né? Esse Estado ineficiente hoje consome quase 40% do PIB, ou seja, nós trabalhamos 150 dias do ano para pagar imposto para o governo, e nós temos um serviço público de péssima qualidade. Por quê? Porque a gente não está focado na eficiência dos programas. A gente foca como é que vai empregar amigo, como é que vai favorecer um lado, como é que vai fazer favores, como é que vai fortalecer o corporativismo público, porque o corporativismo público é uma peça fundamental nas eleições. Então, com o Estado ineficiente, o nacional-estatismo e o populismo, o Brasil perdeu completamente o rumo do crescimento econômico sustentável. E esse é o desafio que nós temos de enfrentar até hoje, e que nós, do Partido Novo, e que nós que estamos na política, é para combater esses três males: acabar com o populismo, fazer o Brasil se inserir numa economia global e transformar esse Estado ineficiente num Estado eficiente que preste serviço público de qualidade para a população. E o mais interessante, Luiz Felipe, é que a gente coloca isso em prática, tanto com Romeu Zema como com Adriano Silva. Então, isso tudo a gente mostra que é capaz, nós somos capazes, como políticos, como visionários, não é nem visionário, não, colocando na prática os conceitos e os valores do novo, para fazer uma boa gestão, para a gente fazer o que o Brasil melhore de verdade, a gente consegue melhorar. Os exemplos, tanto do Zema quanto do Adriano Silva, são fantásticos. Agora, Luiz Felipe, essa característica do populismo tem a ver com o nosso sangue latino? Porque a Argentina também sofre com isso. Como é que a gente chega a esse ponto? Onde que está aí uma questão que você domina muito bem, a educação, a parte cultural da formação dos nossos jovens? Onde que isso se mistura? Essa parte da gente ser latino, de tal de sangue quente, ou é uma questão cultural? Como é que você vê isso? O Brasil tem uma história muito diferente do resto da América Latina, né? Como eu disse, nós tivemos de 1822 até 1889 a democracia plena funcionando, com as instituições, como nós acabamos de falar durante o Império. E depois, de 1889 a 1930 também, não teve populismo. O populismo só adentra. O Brasil só fica igual ao restante da América Latina em 1930, com a Revolução de 30 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Antes disso, o Brasil tem uma história muito atípica de instituições, eleições periódicas e nada de demagogia no poder. Aí, em 1930, né, é bom a gente usar aqui, Sérgio, que o populismo invade o mundo. É mais ou menos uma fase que a gente está vivendo agora. Então,
você tem a ascensão do Mussolini na Itália, logo depois vem Hitler, vem o Franco na Espanha, aqui tem o Perón, aí começa essa onda populista que, na verdade, ela acontece num momento muito parecido com o nosso, que as pessoas perderam a confiança na democracia, achando que a democracia não resolve os grandes problemas. E quais eram os grandes problemas dos anos 30? Teve a crise de 29, uma crise que arruinou a economia, a inflação alta, e as pessoas falaram, essa democracia não serve para nada. Aí aparece o salvador da pátria. Salvador da pátria. É a fórmula perfeita para o salvador da pátria surgir. É isso aí. Então, é a desconfiança nas instituições, a perda de esperança na democracia é que abre o caminho para o triunfo do populismo. Então, um país que acredita em populismo é porque não acredita nas instituições democráticas. E esse é o drama que o Brasil e o mundo está vivendo. Você pega agora a eleição americana, é igual. Olha os Estados Unidos, o pai da democracia, os founding fathers e tal, está vivendo uma crise democrática que parece um país latino-americano. Verdade. Verdade. O Luiz Felipe, só lembrando para o pessoal que nós estamos ao vivo, tá? Quem quiser mandar perguntas pelo chat, fica à vontade, pode convidar amigo para assistir também, que está valendo a pena. E o Rodrigo Almeida até me mandou aqui a notícia de hoje: o Zanin suspende decretos de Santa Catarina que liberavam alunos a irem à escola sem vacina da Covid. Notícia fresquinha aí. Esse processo está complicado, né, Luiz Felipe? Está muito complicado, porque no fundo, a gente tem que pensar, tem que separar duas coisas, que eu chamo da parte técnica e comportamental. Qual que é a técnica nisso? É óbvio, o Brasil tem que ter campanhas de vacina, o Brasil sempre foi exemplo nessas campanhas de vacina, né? E aí que eu quero a parte comportamental. Na época do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro começou aquela história anti-vacina, isso teve um efeito dramático, que caiu a vacinação em outras áreas que nós éramos craques. Por exemplo, dengue, a epidemia de dengue está voltando. Por quê? Porque começou a criar uma coisa anti-vacina. Então, o que a gente tem que fazer? Explicar a importância da vacina, mas nunca transformar as coisas em coisa obrigatória. Então, assim, as pessoas têm que estar convencidas do que é bom para elas. Então, o que a gente tem que fazer é informar e não desinformar, como que acontece nesses regimes populistas. Então, informando, aí sim, mas é inacreditável a volta dessas grandes epidemias que o Brasil teve, que eram coisas que o Brasil tinha resolvido lá atrás. O Brasil sempre foi exemplo nessas campanhas de vacinação em massa. E durante o mandato do PT atrás, eles começaram a se perder com isso, né, Luiz Felipe? Tem isso também. O lance da vacina, a questão da obrigatoriedade, ninguém é contra a vacina, não é essa a questão. Mas deixar um aluno dentro de casa por conta de ele pagar por uma questão aí, vamos dizer, uma imposição do Estado, ainda mais numa vacina tão polêmica como a Covid. Bom, vamos lá, vamos para frente. Eu queria saber, Luiz Felipe, da sua experiência como candidato a presidente em 2022. Como é que foi esse processo? Como é que a Ana, seus filhos viram isso? Estou falando porque é uma decisão super difícil, você está sempre muito exposto. Como é que foi esse processo de decisão e como é que foi a campanha em si? É para servir de exemplo para os nossos pretendentes aqui, tanto para prefeito como para vereador. Dá uma palhinha como é que foi isso, Luiz Felipe. Lógico, Sérgio, um prazer. Bom, eu digo que a primeira coisa numa campanha, na hora que você resolve entrar para uma campanha política, é ter o apoio incondicional da sua família. Não entre numa campanha se a sua família está dividida. Você não vai conseguir fazer uma boa campanha. Então, parece bobagem, mas é a coisa mais importante, porque a campanha, como você falou, você vai estar fora de casa, você vai apanhar, você vai ter o seu nome exposto, você vai entrar num monte de debate e briga política, algumas coisas respingam na família, sim. Então, assim, você para entrar numa campanha política precisa ter o apoio incondicional da sua família. Se o veto começa dentro de casa, não saia candidato, você vai ter problema na tua vida pessoal. Então, eu acho que essa é uma primeira dica importante. Aí, primeiro arruma o clima em casa. Aí, quando você tendo o aval da sua casa, esse é o primeiro eleitor que você precisa conquistar. Boa. Aí você vai disputar a eleição. Mas a Ana, então, deu total apoio, né? Evidentemente. Total Cílios apoio, também. Participou da campanha, ia comigo em muitas das viagens, ajudou a construir no plano de governo toda a proposta de educação.
participou ativamente, né? E isso é muito importante. E filhos, e todo mundo tem que estar envolvido. Então, Sim, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é você começar a planejar a campanha bem antes. Como é que você planeja a campanha? Eu fiz de duas formas. Primeiro por que eu quero ser candidato? O que a minha candidatura vai mostrar em defesa de valores, de propostas? Então, isso numa campanha municipal é fundamental ter isso bem definido. Por quê? Porque é a campanha mais distrital que nós temos. sim. Então, se você não conhece profundamente os problemas da cidade, num debate, numa entrevista, em 2 horas, 1 hora você vai escorregar e vai falar, tá vendo? Esse aí quer ser candidato, não conhece nada. E a gente não pode cair naquela história do voto de opinião. O voto de opinião é muito importante e tal, mas o voto de opinião não elege. O voto de opinião é um complemento. Você se elege porque você mostra que você conhece o problema da cidade importante, né? Que você sabe endereçar soluções. Então, aí, precisa ter duas coisas, o que eu falo. Precisa ter o conhecimento técnico e aí as propostas inovadoras. E conhecimento técnico, uma das coisas que o CLP pode ajudar muito, e para todos vocês que vão ser candidato, nós temos lá o ranking dos municípios. Não tem todas as cidades do Brasil, mas tem as 500 maiores cidades. E é Ótimo. legal, porque se você entrar lá, é gratuito. Você entra lá, põe o nome da sua cidade, põe lá Juiz de Fora, tem todos os indicadores de Juiz de Fora estão lá. E aí você pode olhar e ver o que está bom, o que está ruim, aprofundar naquilo, para criar propostas realistas. Né? Então, acho que isso é importante, para estar tudo embasado em dado, em fato, em evidência, porque é isso que vai mostrar o seu conhecimento do problema. Né? Perfeito. A terceira coisa que eu acho que eu fiz na campanha presidencial, que foi muito interessante, é você saber reconhecer coisas boas feitas em outras administrações. Isso mostra grandeza. No momento que a política está tão pequena, você pode criticar o prefeito, mas você fala, olha, mas esse posto de saúde está em ordem, essa escola está em ordem. Isso aqui isso mostra que você é uma pessoa que sabe reconhecer as boas coisas e que as boas coisas são ganhos para a sociedade, não importa quem fez. Perfeito. Eu me lembro no debate presidencial, no primeiro debate, quando eu fiz um elogio ao Ciro Gomes pela educação no estado do Ceará, que é o melhor estado do Brasil. Eu falei, Ciro, olha, isso aqui foi feito. E aquilo foi, assim, o Ciro não só ficou contente quando começou a me chamar de professor, e aí, em todos os outros debates, o Ciro foi sempre muito cordato comigo. Por quê? Porque eu elogiei uma coisa que tinha que ser elogiado, que era um exemplo que servia para o resto do Brasil. O que foi feito em Sobral e o que foi feito na educação do Fundamental 1 no Ceará. Então, esse tipo de coisa só te engrandece, porque mostra que você reconhece coisas boas em outros lugares. Perfeito. E por último, traga sempre bons exemplos, né? Puxa, se você consegue nomear a diretora de uma boa escola da cidade, que está fazendo a diferença, a professora boa, o médico no posto de saúde e tal, essa história de personalizar as coisas, dar vida às coisas, mostra que você se preocupa com as pessoas e que você valoriza as boas ideias. Então, essas são algumas dicas aí para vocês que vão disputar as eleições municipais aí. Ô, Luiz Felipe, falando disso de valorizar as pessoas, esse trabalho que você tem aí no Centro de Liderança Pública é fantástico. De onde que surgiu a ideia? Você sabe que a Beth Jucá, o meu amigo Michael Guedes, eles participaram desse processo, dos cursos que você dá. Fala um pouco disso, porque é muito interessante o exemplo Brasil e ele é suprapartidário, né? Qualquer um pode acessar o CLP. Fala um pouquinho dele aí para a gente, que é muito É importante. verdade. Bom, o CLP foi criado em 2008, quando eu estava voltando do mestrado nos Estados Unidos. E a minha ideia é o seguinte: nós precisamos formar boas lideranças públicas no Brasil. E o meu foco era justamente as lideranças locais. Eu queria começar com prefeituras e depois, conforme eu aprendesse com prefeituras, focar em estados. Por que começar com prefeituras? Porque quanto mais local a política
menos ideologia tem e mais afim as pessoas estão de resolver os problemas. Ninguém disputa a Prefeitura de Juiz de Fora para ficar falando sobre Lula, política nacional. Você disputa a Prefeitura de Juiz de Fora porque você quer resolver os problemas em Juiz de Fora. Então, o localismo na política tem algo fundamental. Ele tira a ideologia e faz com que todo mundo foque na resolução de problemas. Então, eu comecei a fazer um programa voltado justamente para prefeitos e secretários que iam começar mandato. Então, era um plano estratégico, as prioridades, a questão da gestão pública e da liderança. E o que a gente fazia nesse programa? O que era a parte da liderança, que é sempre a mais difícil? Quais são as brigas políticas que você está disposto a comprar? Quantos votos você está disposto a perder para implementar uma coisa que vai, no início, gerar impopularidade, mas depois vai ser reconhecido como uma boa coisa? Quem são os seus aliados para aquela causa? Como é que você vai envolver a sociedade civil a te apoiar naquilo que provavelmente vai encontrar resistência do corporativismo público? Então, tem uma parte de formação da liderança para entender o que eu chamo de desafios políticos, e aí a parte técnica. Quais são os números, as evidências, quais são as boas práticas de gestão? Porque, no fundo, um dos erros que a gente comete na política, e eu vi muito isso no CLP ao longo, todo mundo acha que solução técnica resolve tudo. E você esquece de como isso vai afetar a vida das pessoas e como é que vai ser a reação das pessoas, do corporativismo e tal. E aí é que você perde a batalha. Tem que combinar com os russos, né? Tem que conciliar as duas coisas. Então, aí nós começamos a fazer esses programas de formação de liderança e gestão pública. Logo em seguida, nós passamos a criar esses rankings de competitividade dos estados, o ranking dos municípios. Agora tem o ranking dos ativos verdes, por causa de toda essa política ESG. E a ideia dos rankings, o que é? Dar as ferramentas de fato e evidência para o gestor público poder melhorar as suas políticas públicas, né? E depois nós passamos para duas outras coisas. Nós criamos um mestrado em liderança e gestão pública, que inclusive tem uma experiência internacional fantástica para ver boas políticas públicas. Como a Beth Jucá participou desse mestrado do CNP, chama mestrado, MLG, Mestrado em Liderança e Gestão Pública. E, finalmente, nós entramos numa parte de advocacy, que é defender as reformas estruturantes do Brasil. Então, nós, com notas técnicas, preparar os parlamentares. Então, nós nos envolvemos na aprovação da reforma da Previdência, nós nos envolvemos na reforma trabalhista, todas essas reformas do Estado, o CLP teve um papel importante. Agora estamos mergulhados de novo na reforma administrativa, que é uma reforma muito importante, e aí ajudando os governadores a implementar essas reformas nos seus estados. Então, o CLP dá ferramentas práticas para a implementação de boas políticas públicas e para a formação dessas lideranças para que elas possam implementar políticas transformadoras. Qualquer um pode procurar o CLP, Luiz Felipe? Qualquer um, é só entrar lá, clp.org.br, no site. Qualquer prefeitura, tem que ser mandatário? Não. Aliás, ali você vai entrar, tem programa para todos. Então tem. Inclusive o que eu estou falando, esses dados do ranking das cidades, como aí, Juiz de Fora, sim, você pode entrar lá no CLP, é gratuito, é só baixar e estão lá todos os dados. Então a gente quer sempre. Porque esses dados não só para melhorar a gestão pública, mas justamente para a população saber como é que estão os indicadores e você poder comparar com outras cidades. Por que Juiz de Fora está pior do que Uberaba aqui? Por que nós estamos pior que BH em outro item? Então você vai poder comparar indicadores. Ô Luiz Felipe, aproveitando aqui, sobre sua vida como... Aliás, só um ponto aqui. Pode falar. Hoje, o diretor-presidente do CLP é um mineiro nota 10, que todos vocês têm que conhecer, que é o Tadeu Barros. Que bacana. O Tadeu se formou... Vamos trazer ele aqui para conversar com a gente, no Novo Cast. Lógico. Boa. O Tadeu é filho da João Pinheiro. Bacana. Trabalhou na época lá do governo Anastasia, foi do BDMG, depois foi secretário de planejamento na prefeitura de Maceió. Lá ele descobriu o CLP, começou a utilizar o ranking do CLP
e depois ele voltou para ser o Que legal. diretor-presidente do CLP. Então é uma história muito legal. Ó, Vou falar ser mineiro já credencia, né? Já coloca. É claro que tem uns mineiros que se desvirtuam, alguns, principalmente na política, mas já ser mineiro é um bom pedigree, né, Luiz Felipe? Aqui sobre sua vida como escritor. Qual que é o livro que você destaca? Alguma curiosidade? É uma curiosidade minha, né? Como é que a ideia surge? Como é que é o hábito, a rotina de escrever? Você está conseguindo conciliar tudo que você tem feito com o ato de escrever, ô Luiz Felipe? Para mim é sempre amanhã. Escrever é um ritual. Você tem que ter constância, né? Então todo dia você tem que escrever um pouco. É interessante. Quando você deixa de escrever, parece que as ideias não começam mais a surgir, né? Você tem que sempre voltar a estacar zero. Ao passo que A se Bebel todo é dia... doida para escrever livros. Não é? Ela é doida para escrever. Tem que Mas se começar, você né? pegar meia hora por dia, falar toda hora, meia hora eu vou estar aqui em silêncio escrevendo. E aí é uma coisa interessante, que começa a ter a tal da sincronicidade das coisas. Parece que a coisa começa a aparecer para você. Nossa, olha o que o Sérgio falou, isso aqui é muito legal para eu usar no livro. Puxa, isso aqui que eu li no jornal, isso aqui que eu li num pedaço de um livro. Então as coisas começam, as conexões, a sinapse só consegue Bacana. a ser feita quando você tem essa disciplina de todo dia escrever um pouquinho, né? E eu faço isso. Eu gosto do horário da manhã, para mim, que é o horário mais calmo. Aham. Toda manhã eu escrevo um pouco, quando eu estou escrevendo um livro. E isso é fundamental. Então, a constância, não precisa falar assim, vou me enfurnar na fazenda e ficar lá 15 dias escrevendo. Não precisa disso, não. Pode fazer isso no final da escrita, mas o começo, o ritmo, tem que começar com poucas horas por dia, mas todo dia, né? Então, essa é a Bacana. primeira coisa. As ideias surgem, geralmente, no meu caso, eu sempre, como o CLP mostra, eu sempre tive muita preocupação com liderança. Sim. E eu sempre vejo que a esquerda tem o hábito de destruir todas as lideranças que o Brasil teve para dizer que o Brasil é uma porcaria porque a gente sempre só teve uma elite descompromissada que nunca pensou no Brasil, que só pensa nos seus interesses privados. Tal. Então eu comecei sempre a focar meus livros no começo nessas biografias de pessoas que fizeram a diferença na vida pública brasileira. Então o Caráter e Liderança é um desses livros, que eu falo dos 9 estadistas que construíram a democracia no Brasil. Então começa lá com Zé Bonifácio, Dom Pedro II, Joaquim Nabuco, Prudente de Moraes, Campos Salles, Valdo Aranha, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique. Então, essa história de contar a história dessas pessoas é muito importante para a gente não só ter orgulho da nossa história, mas para ver, porque nós estamos aqui hoje, se nós temos uma democracia, não é acaso, é o trabalho dessas pessoas. Então a gente tem que valorizar essas figuras históricas, né? A gente viaja lá para os Estados Unidos, para fora, você vê, nossa, Sim. os americanos podem estar divididos na política, mas todos eles adoram lá os Founding Fathers, o Thomas Jefferson, o George Washington, o Benjamin Franklin. Então, a gente não tem esses referenciais. Então, eu comecei muito a me dedicar a fazer essas biografias para resgatar um pouco a história desses personagens que tiveram um papel fundamental. Por que nós somos uma democracia e não viramos uma outra coisa qualquer desastrosa, como vários países na América Latina. Então, primeiro foi essa a preocupação. Depois tem uma outra vertente dos meus livros, que é entender os reais desafios, né, que a gente tem que enfrentar. Então, aí os 10 Mandamentos, que é um livro aí que muita gente no Novo leu, aí sim, aí é o roteiro prático, qual é o problema, o que a gente tem que fazer, como tem que enfrentar, como que são os números, a questão das propostas. Então, aí é uma área mais para focar, né, no problema, resolução dos problemas e propostas e alternativas que nós temos no Brasil. Então, os meus últimos livros estão mais focados nisso, nessa área. Então, eu sempre foquei nessas duas coisas, em compreender os problemas e como resolvê-los e focar na formação dos líderes públicos que a gente deveria reverenciar porque eles tiveram uma importância fundamental na construção das nossas instituições democráticas. Boa. E o que tem de novidade vindo aí? Tem livro saindo do forno? Vai ter um no forno saindo agora. Eu brinco que é um manifesto da direita sensata, como vencer a guerra contra a esquerda. É o título do livro? Eu não sei se vai ser o título do livro, mas eu estou pensando em alguma coisa desse gênero, que é uma coisa muito prática, assim. Tá. Porque se a gente não tiver
conhecimento da história, se nós não tivermos propostas concretas e uma boa narrativa, nós vamos continuar perdendo essa batalha para essa turma aí que é muito ruim. Eu tenho comentado isso, conversei com isso com o Eduardo, com o Eduardo Ribeiro, presidente do Novo. A gente tem que vencer essa fronteira, a fronteira da É, comunicação é a fronteira que a gente, na hora que a gente, vou usar os termos atuais, romper essa bolha, ninguém segura a gente não, e graças é à isso mesmo. informação descentralizada que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas, de uma maneira geral, porque as pessoas, de uma maneira geral, são conservadoras, elas querem liberdade, querem empreender, e elas não estão encontrando isso, e tudo que está sendo feito, esse antagonismo que se criou, uma hora vai estourar. E aí as pessoas têm que encontrar o caminho, não do populismo, mas em quem trabalha e realiza sério. É aí que eu vejo o grande caminho para o Novo, sabe, Luiz Felipe? O Novo ele vai ser o grande catalisador dessa força que o Brasil está precisando, sem populismo e com foco no Estado enxuto. É o que eu falo, né? O Estado marombado, né? Malhado, que fica em forma, não esse Estado obeso mórbido. O Novo tem um caminho grande por esse. O caminho do Novo passa por essa situação que o Brasil está vivendo e que a solução vai ser encontrada em quem realiza. E os exemplos que a gente tem são ótimos. Concorda Com, comigo? com certeza. Olha aí o trabalho extraordinário do Zema, né? Puxa vida, a primeira coisa que ele fez foi arrumar as finanças públicas. Aliás, o Zema é o manual do que deve ser feito, né? Primeiro você arruma as Isso. contas, agora você vai começar a fazer política E pública. Não haja adianta conta para arrumar, hein? Haja conta para arrumar. mas ter conta para arrumar, que ainda é dívida do passado, que é muito mais uma questão de como que nós vamos. Não é que o governo não tem caixa para renegociar, ele quer renegociar, mas precisa acertar os termos, né? Tem uma briga Sim. lá com o governo federal e como é que vai acertar isso, né? O Matheus Mas, falou isso num outro novo cast. O Matheus mas Simões. Falou é muito. super importante. Depois, a transformação que o Zema fez em áreas fundamentais. Você vê, hoje Minas é um dos estados que mais atrai investimento privado. É. O que mais gera Minas emprego, há mais anos é o gera que mais gera emprego, né? emprego. Ajudou, como deve ser um governo que não é contra negócio, pelo contrário, quer facilitar a vida de empreendedores no Estado, né? É, Luiz Felipe, o Adriano, são 15 mil empresas em Joinville. Ele cita o exemplo que eu acho que virou um clássico, é um clássico. A multinacional foi lá, se instalou. Ela se instalou sem nenhum político, sem nenhuma reunião com ele, sem nenhum senador, sem nenhum governador. A empresa escolheu Joinville, foi lá, fez todos os procedimentos que tinham que fazer, acabou, está lá funcionando. E o Adriano fala, uma repórter de uma emissora grande, ele não citou qual, ficou assim indignada. Como assim? Como é que uma empresa multinacional instala desse jeito? É a liberdade econômica que todo mundo traz e que o Zema está fazendo isso aqui também. com certeza. Bom, Mas é interessante, né? Porque no aham, caso do Adriano, é uma coisa importante. Antes dessa empresa grande se instalar, por que ela se instalou? Pelas atitudes do Adriano desde o primeiro dia do seu mandato. O que ele fez no começo? E tinha empresas, por exemplo, que demoraram lá 2 anos para uma licença ambiental isso. sair. Ele chegou na prefeitura, pegou a Secretaria do Meio Ambiente, pegou o empresário, pegou o Ministério Público, colocou todo mundo e falou: tem que resolver o problema. E resolveu em 3 dias uma coisa que demorou 2 anos. Então, esse tipo de atitude, desatando nós, resolvendo reais problemas, passa a sinalizar para o mercado, falou, opa, aqui esse lugar é diferente. E daí sim, depois começa a vir toda essa colheita dos bons frutos, como é o caso dessas grandes multinacionais se instalando em Joinville. E melhor que não só o mercado ele se sente acolhido, aí gera riqueza, gera os impostos, que você cria o ciclo virtuoso. Mas mais que o mercado é a população perceber, porque Com ele é o que tem a certeza. maior taxa de aprovação no Brasil. Olha o É. quanto que o Novo tem para oferecer nessas eleições de 2024, hein, Luiz Felipe? Nós vamos ter que mostrar isso. Porque Ué, você quer saber uma que eu não sabia, e olha que a gente está muito ligado ao governo de Minas. A Prodenge, eu fiz entrevista aqui com o Roberto Tostes, a Prodenge veio, depois de 50 e tantos anos, que é a empresa de dados aqui de Minas, distribuiu dividendos. Quem que distribuiu dividendos para quem?
para o governo de Minas, pela primeira vez na história, aí de 2021, 2022 e 2023, dando lucro. Essa história toda passou dando prejuízo. E só um outro detalhe, Luiz Felipe, logo no começo, ele demitiu 150 pessoas que estavam lá como cabide de emprego, com valor médio de salário de R$ 10.000. As pessoas não sabiam nem o que era, o que estava fazendo lá, porque você sabe que o antecessor do Zema foi o Pimentel. Então, É, esse abuso do Estado é que a gente tem que fazer as pessoas enxergarem e nós estamos aqui para isso. Não é verdade? é exatamente isso. Ô, E isso é o que eu digo, é a moralização da gestão pública, é o aumento da eficiência do Estado, que eu disse aqui, um dos nossos pilares que a gente tem que resolver é o Estado ineficiente. E o Novo vem dando exemplo, como é que nós podemos transformar esse Estado ineficiente num Estado que presta serviço de qualidade para as pessoas. É exatamente isso que tem que fazer. Luiz Felipe, chegou uma pergunta aqui da Silvia Maria Dilba. O senhor Felipe Dávila é uma cultura incrível, fui sua aluna no Clube do Livro de 2023, fantástico aprendizado, obrigada. Queria que ele fizesse um resumo sobre educação, saúde e segurança, como ele vê as eleições municipais deste ano e o que pode ser melhorado. Já deu uma passada, mas vou atender aí a pergunta da Silvia. Olha, Silvia, a coisa mais importante é nós resolvermos o problema da educação básica. E aí os prefeitos têm um papel muito importante. O primeiro objetivo do Brasil, que é uma vergonha que a gente não conseguiu resolver hoje, é a alfabetização plena das crianças até os 8 anos de idade. Porque se isso não ocorre, essa educação vai ser deficitária o resto da vida. Então, a campanha municipal, se eu estivesse disputando a prefeitura, eu falo assim, 100% das crianças na escola pública da minha cidade vão estar plenamente alfabetizadas aos 8 anos, em 8 anos. Tem que terminar o mandato aí. Mas isso é fundamental. Se nós não resolvemos o básico, nós não vamos resolver o resto. E a grande vantagem é que já existem enormes programas de sucesso de alfabetização plena das crianças. É só implementar. E aí tem parceria público-privada, tem concessão, mas este tem que ser o foco. Formação de bons professores, mas foca só nisso. Pega um único indicador, é a alfabetização plena das crianças até os 8 anos. Se o prefeito fizer isso, é o que Sobral fez. É só seguir o exemplo de Sobral. Pega o avião, vai lá no Ceará, vê o que eles fizeram. É isso. Isso ajuda a melhorar a capacitação do professor, a formação do diretor, o envolvimento dos pais na escola, que tem um papel fundamental para melhorar esses indicadores. Está ali. A gente não precisa inventar roda. Já sabemos como fazer. Agora está na hora de implementar. Então, educação, para mim, esse é o ponto fundamental. Luiz Felipe, só fazer um parênteses sobre a questão Sim. da educação, porque é muito pertinente no que nós estamos falando, educação de base. Juiz de Fora não vai receber Fundeb. Ele não atingiu os índices, né? O município não alcançou a evolução dos indicadores de atendimento e de melhoria na aprendizagem. Olha como é grave isso, É né? lógico. Olha como é grave isso em Juiz de Fora, gente. Não, e mais, o candidato tem que falar, não é só grave, é vergonhoso. É uma Vergonhoso, vergonha a cidade vergonha. que nem Juiz de E uma Fora. prefeita que é professora. Não, é inacreditável. Né? Então, assim, a gente tem que despertar essa indignação das pessoas, porque é Exato. uma missão da sociedade, não é só do prefeito, da secretária de educação, mas a sociedade. Você sabe que Sobral é muito interessante, uma das coisas que começou a gerar essa indignação nas pessoas para se mobilizar em torno da educação, eles colocaram a nota do IDEB na porta da escola. Aí a mãe levava o filho de manhã e falava, pô, por que a escola desse meu filho é 4 e na escola da vizinha é 6? Eu quero ir para a escola 6. E aí começou uma pressão para melhorar os indicadores. Nada Então, como uma boa concorrência, nada como nada mérito. com a Gente, concorrência, né? e mérito. E, Mas então, eu te interrompi, você era educação e ela tinha falado não, sobre tá falando, saúde e é que segurança. a saúde é uma coisa muito díspare do tamanho de município. Um município pequeno vai ter ali, não tem, vai ter um posto de saúde, mas se tiver caso mais grave, se tiver de média complexidade, já não dá mais para ser na cidade. Agora, se é um município grande, aí tem que trabalhar também nessas. Mas agora, o que tem que focar na saúde, que é fundamental? Na parceria público-privada. Saiu um indicador recentemente que mostra que os 40 melhores hospitais públicos do Brasil hoje no SUS, 38 é parceria público-privada.
Então, Dá o para jeito aplicar isso na educação, escola charter também, né? total, Tem isso total, também. tem que E fazer. voucher. Então, é muito importante buscar essas parcerias público-privado, porque isso ajuda demais a melhorar, dar agilidade que você não consegue ter no sistema unicamente público, né? Falta dinheiro, tem licitação, processo burocrático, você não consegue mexer na gestão. Então, é muito importante a parceria público-privada na questão da saúde. E segurança também é outra questão complicada, né? Porque uma cidade grande pode ter uma guarda municipal hoje, aí armada, que ajuda a polícia estadual, e outras cidades não, você depende única e exclusivamente da polícia estadual. Então, é uma coisa. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental a gente ter como meta hoje é o esclarecimento de crimes. É inacreditável. O Brasil tem hoje a segunda pior taxa de elucidação de crimes no mundo. No mundo. É uma coisa inacreditável. Por isso que esse país é impune. Isso. Então, a gente precisava ter meta isso para as polícias. Elucidação de crimes. Não é possível a gente viver nesse grau de impunidade que existe hoje, né? No Brasil, infelizmente, o crime compensa. E está aí o Brasil com índice de criminalidade quase considerado epidemia no mundo, índice de país onde estão em guerra civil. É o Brasil de hoje. Então, nós precisamos interagir aí com a polícia estadual e municipal, precisa ter base de dados comuns, porque sem dado comum a gente não vai conseguir resolver a questão, e precisa ter uma meta de elucidação de crimes para que as polícias possam cumprir, principalmente a polícia civil, para que a gente possa manter aqueles indevidos, são bandidos na cadeia. Ô, Luiz Felipe, como que a gente mostra para a população, por exemplo, os privilégios absurdos que o judiciário tem, de boa parte dos políticos, ao ponto de constrangê-los a começar a cortar? Tipo assim, a gente vai conseguir chegar a esse ponto? Ah, precisa. Agora, aí, né, Sérgio, é repetição. Os dados estão aí. A justiça brasileira é a mais cara do mundo. Hoje, ela consome 1,4% do PIB brasileiro. Imagina vocês, nós temos a justiça mais cara do mundo e uma das mais ineficientes. Porque está aí o grau de A impunidade. conta não fecha, a conta Não, não lógico que fecha. não fecha. Segunda coisa que deveria gerar enorme indignação, não só na população, mas nos membros sérios do judiciário. Como é possível existir um teto constitucional dizendo que o maior salário é lá R$ 40.000, e aí o guardião da lei usa a lei para burlar esse teto e criar penduricalho, super salário, benefícios, que esse salário, que devia ser no máximo de 40, pode chegar a 100, 150 mil. É uma vergonha. O guardião da lei, quem devia estar respondendo pela lei, fazendo com que a lei seja cumprida, usa a lei para criar benefício próprio. É um negócio escandaloso. Como é possível achar normal que parentes de ministros do Supremo defendam clientes da Suprema Corte em casos que o próprio marido está julgando? É um É um absurdo, é um absurdo. escárnio isso. Então, gente, mas não pode ser uma nota de jornal, não pode ser uma mensagem de Twitter. Esse negócio a gente tem que ficar no pé. Porque se a gente não ficar no pé, essas coisas não vão É onde retroagir. que eu bato na tecla que essa fronteira da comunicação, a gente tem que saber comunicar melhor. Eu, como jornalista, é um desafio. Eu mesmo com parte de propaganda também, como que a gente vai chegar nessa linguagem, porque é um negócio tão absurdo, tão escandaloso, e as pessoas acham normal. E eu queria citar o Zema, que falou uma vez sobre se você tomar posse lá atrás, né, antes em 2018, durante a campanha, como é que você vai mudar ali uma assembleia, como é que você vai trabalhar, né, com o serviço público, que aliás o novo é extremamente positivo para o servidor público que quer trabalhar, que quer mostrar serviço, né? E é bom a gente deixar isso registrado. Mas voltando ao que o Zema falou, ele falou, olha, se você muda, quando você muda a cabeça, você muda o comando do corpo. Então, o que o Brasil está vivendo, que muda, quem está na cabeça lá, né? A mente que está liderando o Brasil, ela traz exatamente tudo que há de pior nessas gestões. É perdulário, gastos exorbitantes, viagens que gastaram R$ 1 bilhão, essas viagens absurdas com comitivas gigantes,
E os maus exemplos da cervejinha, né? Roubar para comprar cervejinha. Então você toma todo esse ciclo, ele fica vicioso. E a gente tem que romper isso. Não adianta ter Marcel Van Hatten bradando, né? Bravo, indignado. E ele tem poder, ele foi eleito. A gente tem que ir, trabalho de formiguinha, o que nós estamos fazendo aqui, e aos poucos conseguir atingir a mente das pessoas de uma maneira simples e direta. Porque Van Hatten, Girão, o próprio Cleitinho, Nicolas, né? Eles tentam mostrar, eles mostram, mas ainda tem que chegar no ponto que a gente ainda vai conseguir chegar, que eu tenho certeza disso. Não é verdade? Com certeza. Tem outra pergunta aqui, o Luiz Felipe. Eduardo de Araújo Rodrigues. Minha pergunta para o Luiz Felipe é a seguinte: como trazer para o caminho da boa política a maioria da população? É isso, tem tudo a ver. A maioria da população com baixo nível de educação nos municípios, que é frequentemente seduzida por um tipo político que usa ou promete usar a máquina pública para lhe entregar um caminho repleto de facilidades e benefícios pessoais. Como atingir esse pessoal, né? A gente, de alguma forma, já disse isso, né, sobre o populismo, mas vamos dar uma resumida aí para atender a pergunta do Eduardo de Araújo Rodrigues, o Luiz Felipe. Olha, Eduardo, eu acho que tem duas coisas que são bem importantes, né? A primeira é você realmente se mostrar para as pessoas que você se importa com aquele problema, sabe? Eu falo, a política, às vezes, a gente perde a capacidade de ouvir, né? Ouvir as pessoas, dar atenção às pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante para conectar. E segundo, esse repertório que eu falo de histórias e soluções, mostrar que você conhece, que você é capaz de fazer a diferença. É muito importante isso. No fundo, as pessoas são tocadas por histórias, né? Às vezes, Sim. A gente tem a mania de achar que mostrar erudição, muitos números, vai convencer outra pessoa. Não, e às vezes uma história de impacto tem um efeito muito maior do que todos os indicadores que a gente apresentar para aquela pessoa, né? E a outra coisa, eu sempre mostrava o seguinte, falei assim, vem cá, tudo bem, essa pessoa te ajudou aqui, a tua vida vem melhorando? A vida do seu filho vem melhorando? Se a tua vida não vem melhorando, por que você elege gente que não melhora a qualidade da sua vida? Porque no fundo é isso. Por mais que essas pessoas sejam influenciadas por essas ajudas que às vezes acontecem, a pergunta que você faz fala, nossa, essa pessoa está no poder há quanto tempo aí? O que ela fez para você? Melhorou a escola? Seu filho está aprendendo mais? Conseguiu ter um emprego melhor? Então, no fundo, é o seguinte, você está contribuindo para perpetuar esse estado péssimo do Estado. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas concretamente isso, né? Que se a gente não conseguir mostrar, aí é o que o Sérgio está falando, a gente precisa melhorar a nossa comunicação, porque as evidências estão aí, as coisas não melhoraram. Então, como é que a gente vai fazer para melhorar? E uma das coisas precisa mudar, tirar quem está do poder, fazendo sempre do mesmo jeito, achar que vai ter resultado diferente. Não vai. Então, mas para isso, qual é a proposta, qual é a nossa atitude? E principalmente isso, assim, ouve. Eu me lembro na campanha, como eu parava para ouvir as pessoas, e às vezes esse ato de realmente ouvir de verdade e interagir tinha um peso muito maior do que eu falava depois. Então é interessante esse ponto. Às vezes a gente confia demais no poder do intelecto, quando na verdade o poder mais forte está na conexão humana. Boa, bonito, é isso mesmo. Saber ouvir. Saber entender, e as pessoas têm o que falar, sempre tendo o que dizer. Queria mandar um abraço aqui para o Francisco Cláudio, que tá assistindo aqui ao vivo, Josimar, o Magela, tem mais pessoas aqui também, o Rodrigo está aí ao vivo também, o Mário. Ô Luiz Felipe, nós estamos caminhando para a reta final, né? Depois a gente ainda vai ter outras oportunidades, com certeza. Agora me conta aí, quais são os seus planos políticos? Como é que você está pensando para você? Olha, o meu plano político imediato é ajudar o Partido Novo a eleger o maior número de prefeitos e vereadores. Por quê? O Novo precisa ter base política para aspirar sonhos maiores em 2026. Nosso maior teste como partido é o sucesso na eleição municipal. Nós precisamos dessa base, dessa capilaridade para poder sonhar mais em 26. Então, meu foco político hoje é ajudar o Partido Novo a eleger o maior número de prefeitos e vereadores em 2024. Isso é fundamental. Qualquer plano que nós fizermos sem o sucesso de 24 é ilusão. Então, nosso plano agora, o foco nosso
é o partido inteiro mergulhar nas eleições municipais, ajudar como puder a eleger o maior número de vereadores e prefeitos. É só essa missão. A gente tem que ir uma missão de cada vez. Não adianta ficar sonhando lá na frente se a Perfeito. gente não fez a base. E o erro que o Partido Novo fez no passado Nossa, foi aquele de justamente a 2020 capilaridade lá nas eleições municipais, foi, lá de de 2020. Não, 2020. esse foi o grande erro que a gente teve. Foi um grande erro. Mas nós corrigimos, o Eduardo está indo muito bem e a gente Super. vai aprendendo. E eu sempre insisto em falar como que um partido tão pequeno como o Novo, pequeno de tamanho, né? Ele incomoda tanto. É porque o pensamento nosso e as ações são gigantes, né? Com ótimos exemplos que a gente tem, o exemplo arrasta. Eu insisto nessa frase que o exemplo arrasta. Verdade. Adriano, Zema, o Falcão, que era puro sangue novo, teve que sair do Novo para se candidatar em Patos de Minas, porque não deixaram ele se candidatar pelo Novo. Aqui isso era uma loucura. Mas vamos falar de para frente, porque o passado a gente já aprendeu e está ajustando. E Luiz Felipe, para encerrar aqui, o que que você diz para quem quer se candidatar para vereador ou prefeito nessas eleições deste ano? Para quem ainda tem dúvida, dá uma mensagem aí para o pessoal. Bom, a primeira coisa é muito importante você se envolver na política. É muito diferente a gente ficar na arquibancada reclamando, palpitando. É outra coisa é entrar no jogo mesmo, é participar de uma campanha política, é vencer uma eleição, participar da vida da cidade de uma forma efetiva, tomando as decisões que vão afetar a vida de pessoas. Então, assim, não existe coisa de maior impacto para mudar a vida da cidade e das pessoas do que participar da vida pública. Não tem jeito. Você pode, que nem eu, tem uma ONG muito boa, o CLP, mas o impacto do CLP, perto do governador Zema, é pequeno, porque o governador Zema tem poder, a máquina para realmente mudar a vida das pessoas. Então, primeira coisa, está na hora do cidadão de bem entrar nesse jogo. A gente precisa acabar com o monopólio dessa turma que está lá por outros interesses que não é o interesse mais nobre da política. Então, cidadão de bem, que tem com essa imagem da fazer o certo, fazer a coisa certa, defender a virtude da política é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é uma missão que engrandece todo cidadão. E o Partido Novo, sem dúvida nenhuma, é o melhor partido para isso. Porque os outros sempre têm politicagem local. Tal. Não, aqui não tem politicagem, aqui é um partido de gente, de cidadão que quer ir para a ação, quer transformar a indignação em ação. É isso que a gente sempre fala. E é isso que a gente precisa de pessoas como vocês para ajudar a melhorar a nossa gestão municipal e fazer parte desse grande projeto do Partido Novo, né, em 2026. Segunda Perfeito. coisa é isso. Ganhe primeiro o voto da sua família. Como eu volto a repetir isso aqui, não entre numa campanha se você não tem o ok da sua família. Porque isso causa, sim, mais desgaste pessoal do que ganho futuro. Então, é isso. Ganhe o primeiro eleitor, que é na sua casa, e segundo, participe da vida da sua cidade. Certamente vai ser algo muito importante para você e para a cidade. Perfeito. Luiz Felipe, lembrando que você domina como poucos, né, o estoicismo, né, deu prova disso, né, com conhecimento e didática. Como é que a gente coloca isso em prática, hein? Alguns Olha, ensinamentos do estoicismo. pô, eu, É eu uma digo, aula, né? São várias aulas, mas eu não resisti em falar disso não, porque mas eu é digo que tem uma incrível coisa no o estoicismo conhecimento. que tem uma coisa no estoicismo que sempre me marca muito as minhas ações na minha vida cotidiana. Os estoicos dizem o seguinte assim: vamos focar naquilo que nós controlamos e podemos mudar, e vamos aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Isso é muito importante Isso é na nossa muito vida. importante. Isso é Se a perfeito. gente pode fazer, o que a gente pode controlar hoje? É disputar a eleição, é fazer uma boa campanha. Agora, a gente não controla se vai ganhar ou não, mas a gente controla essa parte, e essa parte a gente tem que fazer bem. Então, na parte que nós controlamos, nessas variáveis que nós controlamos, vamos fazer as coisas bem feitas e com excelência. Porque isso, como você bem disse, Sérgio, isso vai deixar um exemplo e esse exemplo vai continuar arrastando outras pessoas. O Luiz Felipe, você me fez lembrar uma vez o Milton Nascimento, conversando com ele, ele fez um show para do Greenpeace, um show da Anistia Internacional, junto com o Peter Gabriel e tal, eu acho que foi o Morumbi ou Pacaembu lotado. Aí eu perguntei para ele assim, será que as pessoas estão entendendo a mensagem? Ele falou assim, Sérgio, se uma pessoa
entender o que a gente está querendo passar, o show já valeu a pena. Então, é o que eu falo, quando a gente se dispõe a fazer esse trabalho que nós estamos fazendo, eu aqui voluntariamente, você foi candidato a presidente, tem o seu o centro de estudo, a gente está plantando sementes e de repente a gente está conseguindo mudar a vida de pessoas que a gente nunca imaginou. E a gente só faz isso, não só eu com você, todo mundo que está se dispondo a fazer, a gente só faz isso se a gente sai da cadeira, sai de trás do WhatsApp e põe a cara e fala, conversa, ouve e conversa com as pessoas sobre aquilo que a gente acredita e a gente sabe que a gente vai conseguir plantar essa sementinha e aí a gente vai conseguir mudar a história de uma cidade, de um estado e de um país. É uma missão difícil, mas nós estamos dispostos a isso, é isso que a gente está fazendo, né, Luiz Felipe? É isso aí. Precisamos ser estoicos. Isso. Aproveite, siga o canal aqui, pode seguir, compartilhe, comente, curta. É importante para todos nós que persistimos em lutar por um Brasil melhor, livre e justo. Luiz Felipe, muito obrigado por essa conversa, como sempre enriquecedora. Eu tinha certeza que ia ser esse brilho que você sempre tem, essa didática que você sempre tem e essa clareza de pensamento que deixa o caminho mais iluminado para a gente ter as boas práticas para a política. Muito obrigado, Luiz Felipe, de verdade. Obrigado, Sérgio. Parabéns pelo seu trabalho aí, não só no partido, com todo esse seu voluntarismo cívico, que é certamente inspiração para muitas pessoas. E precisamos de todos nós que estamos aqui participando do podcast entrar para valer nessa eleição municipal, fazer a diferença e começar a colocar gente de bem na política. É isso aí. Gente, siga o Novo nas redes sociais, Novo 30JF, tem Partido Novo também nas redes sociais. Vamos seguir, vamos dar força, vamos multiplicar esse nosso pensamento e até o próximo Novo Cast, o novo podcast do Novo Juiz de Fora. Muito obrigado, valeu, abração para vocês.